comigo assim, como viver o céu na terra. Sabe, existe um desejo, eu acho que esse desejo devia ser de todos nós, que é um anseio, uma busca, um querer e um querer intenso por avivamento, pela presença do Espírito Santo, mas não simplesmente um avivamento como foi no passado, mas um avivamento maior debaixo da palavra da graça de Deus, um avivamento da graça. Eu acho que essa deve ser a nossa meta, nós devemos buscar isso, mas para que isso aconteça na nossa vida, de fato existe um caminho a ser percorrido. Vou lhe falar uma coisa, a boa notícia, vocês gostam de boa notícia, diga amém? A boa notícia é que Deus está nesse negócio, Ele projetou essa história de avivamento, Ele mesmo quer vir do céu pelo seu Espírito e ser derramado, essa foi a promessa cumprida no dia de Pentecostes, e ser derramado sobre toda a carne, sobre toda a terra. Sabe, aquilo ali foi algo extraordinário, foi o primeiro e o maior de todos os avivamentos que aconteceram na história da Bíblia, o primeiro dos avivamentos na história da igreja, quando os céus rasgaram e o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens ali no cenáculo, para a glória do nome do Senhor. Então esse deve ser também o desejo do nosso coração. Repete comigo assim: Senhor, faça de novo. Faça de novo. E é isso que nós vamos ver no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2. Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Vamos repetir? Senhor, ouvi falar da tua fama. Temos diante dos seus atos, Senhor. E aí o profeta Abacuque faz uma oração, ele diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Abacuque, quando ele escreve isso, ele está trazendo à memória aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu dos seus antepassados. E nós vamos falar aqui hoje, pelo menos, em dois momentos em que houve um avivamento no Antigo Testamento, e que o Abacuque está dizendo assim: Senhor, eu ouvi falar daquilo que o Senhor fez, e a minha oração é: faz de novo. Repete comigo? Faz de novo. Nós estamos aqui nessa igreja já há mais de 20 anos, e alguns aqui já perceberam outros momentos extraordinários de avivamento. Ontem, como eu falei para os líderes aqui no Betel Home, às vezes a gente precisa olhar pela janela e ver o que Deus está acontecendo. E sabe como é ser saudosista ou viver no passado? Muito pelo contrário, é fazer a oração de Abacuque, a minha oração, é dizer: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Eu quero perceber a tua presença de novo, eu não quero me acostumar com alguma coisa que eu já experimentei no passado, mas que hoje é apenas uma lembrança. E Abacuque diz: Senhor, faz de novo nesse tempo, não deixa para depois, não deixa para amanhã, eu preciso viver essa bênção de novo agora, diz agora. Repete comigo: Senhor, faz de novo nesse tempo. Esse é o tempo do avivamento, é o tempo de clamar pela presença de Deus, é o tempo das igrejas buscarem a Deus, talvez deixarem um pouco de lado as técnicas, sabe? Deixarem um pouco de lado os métodos e buscar mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E essa oração do profeta Abacuque, que algumas versões você vai achar: aviva, Senhor, no meio do século. Avivar é trazer vida novamente, é trazer unção novamente, é trazer o poder novamente. E esse deve ser o nosso clamor. Realiza de novo, Senhor, realiza de novo na nossa época, realiza de novo as mesmas obras, faz as conhecidas, faz tudo de novo. Nós ancianos não queremos viver daquilo que ouvimos falar do passado. Talvez você que converse com um ou com o outro a respeito, como é a igreja, no começo, assim, como foi. Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e coisas aconteceram, o Senhor faz de novo. Todos nós, você, eu, precisamos viver essa bênção e essa graça novamente. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Repete comigo assim: menos de mim, mais dele. Os homens falam: menos de mim, as mulheres dizem: mais dele. É isso que nós precisamos. Nós somos aficionados em resolver coisas, gostamos de resolver coisas, e nossas prioridades, elas precisam ser colocadas à prova, porque sempre nós temos uma prioridade daquilo que nos diz respeito. Então 80%, 90% da oração que nós fazemos é: Senhor, abençoa a mim, abençoa a minha vida financeira, abençoa a minha saúde, abençoa o meu corpo, abençoa a minha família, abençoa a minha empresa, abençoa o meu negócio, abençoa a mim. E essa é a nossa oração rotineira. Sabe, Deus, Ele quer te abençoar, não existe nenhuma dúvida disso. Mas nós precisamos estabelecer um critério, nós precisamos estabelecer uma prioridade. Diga: prioridade. Prioridade. Sabe, quem deseja demais o avivamento
ele precisa estabelecer uma prioridade e colocar de maneira prioritária aquilo que de fato é prioritário. Às vezes a gente não recebe tudo aquilo que a gente pede, porque nós não damos prioridade àquele que fornece a bênção. Quando ele for a nossa prioridade, nós também seremos a prioridade dele. Quem está me entendendo, diz amém? Amém. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: você é prioridade de Deus. Procure na sua vida prioridade. Fugiu a palavra. Essa que vocês falaram. Prioridade. Nós priorizamos a Deus, Ele vai nos priorizar também. Quem disse na Bíblia? Jesus falou sobre isso. Está curioso? Mateus capítulo 6, versículo 27 e 33, eu vou me enquadrar dentro desses dois versículos, porque o texto todo é muito longo. No Sermão da Montanha disse assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora de desejo e vida? Por mais que você fique preocupado, fique ansioso, fique nervoso, você pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vai viver uma hora mais por causa da sua preocupação? No versículo 33, Jesus conclui essa ideia dizendo assim: busque, portanto, em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas lhe serão. Jesus, quando fala de todas as coisas, ele está dizendo de coisas materiais, que ele está declarando nesse sermão: o que vocês andam ansiosos, o que vestem, o que comem, o que vivem, com a conta que tem que pagar, com o problema que tem que resolver. E Jesus está dizendo aqui uma coisa, e é verdade: se você buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas materiais serão acrescentadas a você, na medida que você é uma prioridade para Deus. Mas agora aqui, o que ele requer de nós é que nós também entreguemos para o Senhor, para o reino de Deus, para o Senhor Jesus, a prioridade nas nossas vidas. Ele precisa ser prioridade no nosso meio. Repete comigo: ele precisa ser prioridade na nossa vida. Às vezes a gente fica pensando em avivamento e acha que o avivamento ele vem para pessoas muito santas, pessoas muito consagradas. Não, ele vem para pessoas que precisam muito, que desejam muito, que buscam muito. Vou contar uma história para você que se conclui com essa afirmação, porque essa é a vontade de Deus. Número 11, 29, números 11, 29 diz assim: mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Quando o reino de Deus vem, é porque o Espírito Santo ele vai reinar sobre a nossa vida e vai reinar sobretudo sobre a nossa vontade. Que venha o teu reino, que seja feita tudo. Então, quando a vontade de Deus é feita e a nossa, nós a colocamos em segundo lugar, no plano da alma, no plano da mente, no plano da razão, do raciocínio, da vontade, das emoções, a vontade de Deus prevalece, aí a vontade de Deus vem, aí o avivamento chega, porque aí a vontade de Deus é expressa na sua vida e através da sua vida, sobre a sua família, sobre o lugar onde você mora, a terra que você mora, o país em que nós moramos. Nós temos milhares de crentes nesse país. O que nós precisamos é de mais oração conjunta, orando, clamando, buscando o avivamento de Deus sobre essa nação, porque Deus sara, Deus muda, Deus restaura países. Deus é um Deus de cidades. E eu estou falando isso por causa de povo. E às vezes a gente fica pensando, mas o povo é muito pecaminoso. Essa história do capítulo 11 de Números conta de uma rebeldia do povo de Israel. Israel estava ali no meio do deserto e eles começaram a reclamar de Deus, reclamar de Moisés, reclamar de Arão. E Deus soltou um fogo consumidor e morreu um monte de gente. E aí eles socorram Moisés orou por eles e cessou aquela praga. Não demorou muito tempo, havia pessoas estrangeiras no meio do povo de Israel que devem ter fugido do Egito junto com eles e começaram a insuflar os irmãos da pessoa, o povo de Israel, a reclamar, porque no Egito tinha peixe à vontade, tinha carne, tinha cebola, tinha alho poró, tinha melão, tinha melancia, tinha até pepino. Vamos voltar para o Egito. E aquilo ali irritou profundamente Deus. Deus ficou muito chateado com aquilo, ele estava sendo rejeitado. E Moisés estava debaixo de uma pressão muito grande, e no meio daquele contexto que você pode imaginar, Moisés olha para Deus e diz assim: já chega, Deus, que basta. Eu já vejo o meu futuro e eu vou acabar mal. Me leva agora. Me leva para casa agora, eu quero viver contigo, me tira dessa situação. Esse peso é grande demais para mim. E Deus disse para Moisés assim: olha, Moisés, recolhe 70, chama 70. Quantos? 70 homens, líderes de Israel.
tenda da congregação. Eu vou descer para falar contigo e vou pegar do seu espírito, o meu espírito que está em você, e vou distribuir entre esses 70 homens. E assim Moisés fez, chamou aquela gente toda, aqueles 70, e naquele dia especial, em que esse encontro foi marcado, estavam ali 68 pessoas, porque 2 faltaram. Eu estava indo embora, peguei de manhã sobre isso, e quando estava indo para casa, eu estava meditando, por que será que esses 2 faltaram? E eu fico imaginando aqui comigo, uma consideração minha, você não precisa acreditar nisso, eu acho que eles ficaram com medo da responsabilidade. E deram perdido em Moisés e preferiram ficar escondidinho lá na tenda deles e não ir ao encontro aonde Deus iria fazer algo extraordinário, mas iria dar também responsabilidade para ele. Nós falamos sobre todos esses fins de semana. Isso é a maneira de Deus agir, de ter um mover do Espírito Santo, o avivamento de Deus, os dons, é assim que Deus age conosco. Nos dando profecia, nos dando ajuda e nos dando palavra de conhecimento, de revelação. Deus quer agir no nosso meio, irmão, está dizendo, Deus quer agir no nosso meio. E assim, aqueles 2 caras, eles ficaram assim, Deus quer agir no meio, lá com Moisés, com Arão, Deus quer agir lá com aqueles outros 68, comigo não, e eles se esconderam ali. Meu Deus! Às vezes nós estamos nos escondendo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer promover através de você e a partir de você um grande avivamento no meio dessa terra, no lugar onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, seja lá qual for a sua ocupação. Deus quer agir através de você naquele lugar. E às vezes ele fica escondido dentro da tenda. Mas olha o que aconteceu. E o Espírito do Senhor desceu. E Deus tirou o Espírito que estava em Moisés e distribuiu, entre aqueles 68 homens. Mas aí aconteceu algo inusitado. Deus não se esqueceu daqueles 2. Eles poderiam ser fujões, poderiam estar amedrontados, poderiam ter dado prioridade para uma outra coisa qualquer. Estou muito ocupado hoje, porque aconteceu um problema aqui na tenda, a esposa passou mal, o cabritinho deu de barriga, não deu para ir, não deu para chegar, e nós temos muitos argumentos, mas ainda assim, o que aconteceu com o Espírito Santo foi lá na tenda dele, foi lá na casa deles, foi lá onde eles estavam escondidos ou ocupados com outras coisas, e houve um mover, e aqueles 2 também começaram a profetizar. Começaram a quê? Começaram a profetizar. Beldade é o nome de um, Beldade é o nome do outro. E quando a gente olha para o significado do nome daqueles 2 caras, um é assim, amor de Deus. E o outro é amor. E eu vou lhe dizer algo, mesmo que você esteja se escondendo de Deus, eu quero dizer que o Espírito Santo vai atrás de você. E não é porque ele está te perseguindo, é porque ele te ama. Diga, ele me ama. Ao seu lado, diga, ele te ama. Diga para a pessoa que está ao seu lado, mas ele me ama também. Isso significa que ele vai atrás de você, onde você está escondido. Você pode fugir daquela reunião, você pode fugir daquele encontro, você pode fugir daquela situação, mas não adianta, não é pela lei, não é pela regra, não é por quem é mais santo, mas é pelo amor de Deus. Esse é um avivamento da graça. Deus foi atrás daqueles 2 caras, e isso causou um escândalo. Porque dons espirituais não tem a ver com caráter, tem a ver com a bondade de Deus, e com Deus derramando sobre a igreja. Quando ele fez isso no meio daqueles 120, será que ninguém tinha um problema de família, ninguém tinha uma dívida, talvez não tivesse o nome do SPC? Será que não tinha nenhum mentiroso, nenhum fofoqueiro? É claro que tinha. No meio das pessoas sempre existe alguém com problema, mas isso não importa. Quando o céu se rasga, o Espírito desce, ele desce sobre toda a carne, sobre seus filhos, sobre suas filhas, sobre seus pais, sobre suas mães, sobre a sua vida. E ele diz, os velhos sonharão, os jovens profetizarão, até sobre os servos e as servas, ele derramarei do meu Espírito. Sabe o que Deus fez naquele avivamento de Pentecostes? Assim como foi com Moisés, que ele pegou da parte do Espírito que estava em Moisés e derramou sobre os 70, inclusive sobre os 12 que não foram. Agora ele fez isso com Jesus. Ele pegou do poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus, porque assim Jesus realizou o seu ministério. Sabe, lembra da oração de Paulo em Efésios capítulo 1 que eu falei ontem? O poder que opera em nós, o mesmo poder que operou em Jesus, e ele derramou esse Espírito Santo sobre toda a carne. Diga, eu quero ser esse. Diga, eu desejo receber mais do Espírito Santo. Aí alguém ficou invejoso. Diz que teve um jovem lá, no meio do povo de Israel, que foi correndo para Josué, que era o ajudante de Moisés naquele momento, e disse assim, olha, tem 2 caras profetizando lá.
Vamos fazer alguma coisa. E Josué correu para Moisés e disse assim: Moisés, tem dois lá que não estão aqui com a gente, estão profetizando. Sabe, às vezes a gente está com ciúme daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo aqui, Deus está fazendo ali, Deus está fazendo lá. Nós precisamos nos preocupar em que Ele faça. Diga assim: eu quero ser um vaso à disposição. À disposição de Deus. Aqui, agora, faz de novo, Senhor. Faz desse tempo, faz da minha casa, faz da minha família. Oh, meu Deus. E essa foi a resposta de Moisés. Você está com ciúme por minha causa? Quem dera, repete comigo, quem dera, todo o povo do Senhor fosse profeta. E que Deus pusesse no seu espírito sobre toda a carne. Sabe qual é a boa notícia? Deus já fez isso? Qual é a má notícia? Nós estamos mais preocupados com as nossas prioridades do que viver e desfrutar da presença do Espírito Santo. Quando isso acontecer, o avivamento vem, diz amém. Sabe, o Senhor fala de novo, essa deve ser a nossa oração. A nossa glória não é ser nós nos gloriarmos naquilo que nós sabemos, naquilo que nós podemos fazer, na nossa capacidade intelectual, na riqueza, no poder que nós temos, ou na falta dele. Tem gente que se gloria na sua ignorância e na sua pobreza, mas a nossa glória não deve estar em coisas materiais, mas a nossa glória precisa estar em conhecer Jesus. Diga conhecer Jesus. Conhecer Jesus é extraordinário. Hoje nós vivemos num mundo de muitas informações, o conhecimento é difundido assim com muita rapidez. Todo mundo aqui deve ter acompanhado o equipamento que teve numa faculdade, um curso de faculdade, lá nos Estados Unidos, e como aquilo foi transmitido pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, em forma de live, no mundo inteiro, o tempo todo, em tempo real. E as pessoas não iam embora. Por quê? Porque tinha muito da presença de Deus naquele lugar. E isso é maravilhoso. Então é disso que nós estamos falando. Mas essas informações, elas são, às vezes, cruéis, são até mesmo letais sobre tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Porque todo mundo agora tem opinião sobre tudo. E o grande problema do avivamento é justamente esse. Quando ele vem, algumas pessoas procuram sistematizar, metodizar, existe isso? Bom, colocar um método em cima daquilo que está acontecendo. Aí ingessa Deus, ingessa o Espírito Santo. Hoje, diga hoje. Hoje eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que nós estamos desengessando você, a sua mente, a sua alma, em nome do Senhor, para que você possa fluir na presença do Espírito Santo, porque Ele habita em você e Ele vai agir poderosamente na sua vida e principalmente através da sua vida. Eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, repete comigo. Assim diz o Senhor. Quando o Senhor fala, toda outra língua se. Então diz o Senhor assim. Jeremias diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Ou seja, a nossa glória não está naquilo que nós sabemos, naquilo que conhecemos, naquilo que aprendemos e naquilo que temos. Não que essas coisas não tenham a sua importância, mas essa não é a nossa glória, essa não deve ser a nossa prioridade. Mas, diz o versículo 24, quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender, diga compreender-me. Deus está falando, a sua glória deve ser me compreender. E ele disse mais, e me conhecer. Então compreender-me e conhecer-me, porque eu sou o Senhor. Eu ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor. E a nossa glória deve ser conhecer e prosseguir em conhecê-lo, buscá-lo e prosseguir em buscá-lo, porque quando essas coisas acontecem, Jesus falou sobre isso, nós vemos agora há pouco, todas as outras coisas. Isso que você está preocupado, esse problema que você carregou para cá, essa situação que você precisa resolver na sua casa, com a sua esposa ou com o seu marido, esse problema que está te acusando, que está te perturbando, que você precisa resolver com o seu filho, todas essas coisas serão acrescentadas. Busque o Senhor Jesus em primeiro lugar, busque o reino de Deus e ore comigo assim: Senhor, vai de novo nesse tempo. Sabe, o povo estava rebelde, estava reclamando. O povo reclamou do maná, e no maná, eles queriam carne no lugar do maná. O maná representa Jesus, e eles queriam a carne no lugar do maná, e eles estavam rejeitando o maná de Deus. Jesus uma vez falou para o fariseu lá e disse assim: eu sou o verdadeiro maná, eu sou o pão que desceu do céu.
porque os religiosos diziam, o nosso pai deu um maná para nós. E Jesus respondeu, o verdadeiro maná sou eu sou o pão que desceu do céu. E as pessoas estão sempre preferindo carne a Cristo. Cristo não, carne sim. A carne muitas das vezes se manifesta pela nossa vontade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E Deus quer dar um basta nisso. É preciso quebrar essa vontade para que venha um avivamento e o poder de Deus seja derramado definitivamente sobre a igreja de Jesus. Então, o autor do livro de Romanos diz lá que a própria natureza, ela geme esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A natureza, o próprio clima do nosso país, por exemplo, nós passamos por uma seca muito grande, em outros lugares está um frio terrível, porque a natureza está gemendo, aguardando que haja um avivamento e que os filhos de Deus se manifestem como tais, sem os seus interesses pessoais, nem os seus interesses políticos, sem as suas preferências, mas que a glória de Deus se manifeste através de nós. Nós acabamos de ler aqui, o que agrada a Deus é compreendê-lo, é conhecê-lo, porque Ele é o Senhor, e a atitude daqueles que vivem com Deus é lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Diz amém? Amém. Deus quer me usar, irmão, e tudo que você precisa é ter mais fome, diga fome. Você está pensando no hambúrguer que você vai comer quando sair daqui, da pizza, onde você vai lanchar, ou naquilo que você deixou preparado, mas enquanto você está aqui, diga eu estou aqui. A sua fome precisa ser fome de Deus, fome da presença, fome de conhecê-lo. Esse avivamento que o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida nessa noite. E vou dizer mais, daqui a pouco, aguarde em nome do Senhor Jesus. Quanto Oséias diz a respeito disso? Gosto muito de ver, porque o avivamento não é uma coisa só do Novo Testamento, não é só da era da igreja, acontecia no Antigo Testamento. Oséias capítulo 6, versículo 13, diz assim: conheçamos o Senhor. Repete? Esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforcemos. Então eu preciso conhecer e me esforçar por conhecê-lo cada vez mais. E aí Jeremias, o profeta, disse: a glória de vocês é conhecer a Deus e conhecê-lo cada vez mais, até que Ele se forme em nós, até que Ele e nós sejamos uma amálgama, né, como diz ali na boa linguagem química dos dentistas, uma coisa tão penetrante um no outro que não vai mais poder fazer diferença. E aí sim, cheios do Espírito Santo, seremos guiados a toda a verdade e não mais seremos escravos ou manipulados pelos desejos da carne, mas além dos dons do Espírito, também os frutos do Espírito começarão a brotar na nossa vida. Deus quer usar você, diz amém? Então, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Se você o busca, Ele vem. Quando você chama, Ele atende. Se você ligar para Ele vai atender o seu telefone. Se você mandar uma mensagem de texto ou um zap para Ele vai responder você. Ele não está escondido de você, muito pelo contrário. Nós é que nos escondemos dele, porque nós olhamos para nós mesmos, para a nossa culpa, para a nossa falta de retidão, para a nossa injustiça. E Deus não está mais olhando para essas coisas, mas Ele está olhando para você pela lente de Jesus. Diz amém? E Deus ora, Deus quando olha para você e vê Jesus. Por isso você é um abençoado. Deus te abençoe, abençoado. Você é abençoado porque Ele se fez maldição no seu lugar. E agora você é um abençoado do Senhor Jesus. Então conheça-o e prossiga em conhecê-lo. Os primeiros versículos de Oséias 6 dizem: Ele mesmo fará a ferida. No segundo dia te terá a cura. E no terceiro dia te restaurará. Nós usamos isso para falar do encontro com Deus. César Castellanos sempre fez isso. Porque no primeiro dia ele está fazendo feridas, ele está trazendo lembranças de problemas, porque no segundo dia ele vai trazer cura, ele vai trazer cura para as feridas emocionais, para as feridas espirituais, mas no terceiro dia ele vai restaurar, vai ser batizado, ter batismo do Espírito Santo, tem glória de Deus. Mas eu também posso olhar para isso, a respeito da história da humanidade. No primeiro dia, no segundo dia, um dia são como 1000 anos, nós estamos na manhã do terceiro dia, do terceiro milênio. Ele está voltando para quê? Para restaurar todas as coisas e a igreja será restaurada. Mas, diga mais, antes haverá um grande avivamento da glória de Deus. Diga, eu quero fazer parte disso. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deseje isso, queira isso, busque isso, ore por isso. No meio daqueles 80% da sua oração, ou 90%, porque de vez em quando você deve orar por alguém que é seu amigo, é seu conhecido, abençoa ele também, mas o resto é meu, minha, para mim, e essas coisas assim. Ore por avivamento, ore pela presença, porque quando vem a presença de Deus, todas as coisas estão restauradas. Então essas coisas que a gente tanto pede,
elas serão acrescentadas a cada um de nós. Por isso Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz lá que meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Porque Ele está pronto a fazer isso, essa é a vontade dEle. Eu preciso clamar por avivamento. Faz de novo, repete comigo a oração. Então esse desejo, ele precisa ser fruto de uma mente renovada. A nossa mente bloqueia demais, porque ela raciocina, ela racionaliza. Então ela fica criando situações em que, se você não consegue compreender bem, ou se aquilo aparentemente vai machucá-lo de alguma forma, vai contrariar aquilo que você pensa, você bloqueia aquela ação na sua vida. E uma mente renovada é o que Deus precisa para que o Espírito Santo possa conduzi-lo a um outro nível, um outro patamar, um outro nível de glória de Deus. O Espírito Santo é um rio, diz amém? Amém, é um rio de águas vivas. Ezequiel narra isso em as águas que saem do trono, mas a nossa mente forma muitas das vezes a margem desse rio. E conforme a gente pensa, a gente quer conduzir o Espírito Santo para onde é do nosso interesse. Sabe? Ele não está limitado aos seus interesses, muito pelo contrário. Ele não quer ser o copiloto do seu avião, mas ele quer dirigir a sua vida. E esse é o avivamento, é a presença de Deus. Nós precisamos desejar isso para nós. Diz amém? Davi, um grande entusiasta disso tudo. Sabe, ele tinha uma alma assim, insaciável, sedenta, desejosa. E eu vou lhe contar um outro avivamento do Antigo Testamento. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, diz assim: e Davi, vestido o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Todo mundo conhece essa história. Davi, ele desejava tanto a presença de Deus, e a presença de Deus era representada naquela época pela arca da aliança, que é um símbolo do Senhor Jesus. E aquela arca, ele tentou trazê-la, mas o meu servo Uzá morreu. Ela ficou na casa de Obed-edom. 3 meses a presença de Deus na casa de Obed-edom transformou a vida dele. Quantos meses Jesus está na sua vida e as coisas não aconteceram ainda? É porque nós estávamos dando prioridade para ele. E não quero condená-lo por isso, mas quero dizer que hoje é o dia da mudança. Hoje nós não vamos seguir dominados e falando simplesmente da boca para fora, mas nós vamos declarar e vamos viver a experiência de viver mais no Espírito Santo nas nossas vidas. E Davi conseguiu finalmente. Ele foi procurar, foi estudar, foi ver o que dizia a lei, e entendeu que tinha que vir nos ombros dos sacerdotes. E ele trouxe de volta a arca para Jerusalém. A arca representava, então, como disse, a presença. E disse que Davi, ele era rei. Davi era o quê? O rei colocava a coroa na cabeça e tinha o seu manto real. Mas não, ele não usou o seu manto real, ele se despiu do seu manto real e colocou uma estola, colocou um colete sacerdotal de linho. Ele se colocou numa posição diferente para poder louvar a Deus, para poder exercer a sua gratidão a Deus. E assim o texto diz: com todas as suas forças. Repete comigo? Com todas as suas forças. Com todas as suas forças perante o Senhor. E quando Davi fazia isso, ele estimulava as pessoas a fazer a mesma coisa. E diz que todo o povo fazia também. E levavam a arca ao som de gritos, diga gritos, alegria, gritos de alegria e trombetas tocando o tempo todo, com gratidão pela presença de Deus. Assim. E Davi construiu o tabernáculo de Davi? Não, Davi construiu a tenda de Davi. A tenda de Davi é uma tenda. Você sabe muito bem o que é uma tenda. A tenda só cobre em cima, para não chover, para não pegar sol, mas os lados são todos abertos. Mas ninguém podia chegar na presença da arca. Davi quebrou a lei porque havia um avivamento em andamento. E o que Deus disse a respeito disso? Deus falava assim: me lembro da tenda de Davi e vou fazer isso de novo. Porque naquela época eu estava no meio do povo, eu não estava escondido, lá dentro do tabernáculo, num lugar chamado Santo dos Santos, escuro, sabe? Sozinho, não, agora eu quero viver no meio do povo. Dizem os historiadores que Davi, todas as vezes que tinha problema, ele ia para a tenda. E não só ele podia ir, todas as pessoas chegavam em volta, e pessoas louvando, sabe? Os levitas louvavam, dançavam na presença de Deus, dia e noite, 24 horas por dia. E diz que ele ia para debaixo da arca da aliança, porque ele precisava da presença de Deus. Quem está me entendendo isso? Nós precisamos da presença de Deus, nós não precisamos dos nossos pensamentos. Eu ia falar a palavra,
comentário sobre os pensamentos, vamos deixar para lá. Nós não precisamos desses pensamentos, nós precisamos da graça, do favor e do poder de Deus sobre a nossa vida. Tem alguém que Deus? Glória a Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. A ponto de Deus dizer, eu quero reconstruir o templo. Não, eu quero reconstruir o tabernáculo de Davi. Você sabe que ele já cumpriu essa promessa? Porque quando Jesus veio e morreu na cruz, quando ele morre na cruz, diz que o véu do templo se rasgou. Você sabe que aquele véu, não é um véuzinho igual você coloca no mosquiteiro das crianças. Ele tinha de 10 a 15 centímetros de espessura. E o próprio Deus rasgou ele de alto a baixo, não foi de baixo para cima. O homem não tinha condição de pegar aquilo ali por uma sorte que fosse rasgá-lo, mas de cima para baixo o véu do templo foi rasgado. Os nossos poetas gostam de cantar humanamente, né? E agora eu posso entrar no santo lugar. Mas a verdade por trás disso não é que simplesmente você pode entrar. Muito mais, diga muito mais. Agora Deus pode sair. Ele saiu. E ele saiu com força. Ele saiu com força, rasgou o céu. E no dia de Pentecostes ele veio para a terra para nunca mais deixar esse lugar. Diz amém. E quando tiver um crente aqui, é o Espírito Santo está aqui nessa terra. E a igreja for arrebatada, ele vai nos levar para o céu para viver com Jesus. Mas aí é tribulação para aqueles que ficarem. Mas para nós será a glória de Deus. Mas o que ele quer? Tudo que o Espírito Santo quer viver através de você. Ele quer olhar para a vida com os seus olhos e quer mostrar para você, através dos seus olhos, como ele vê a sua vida. E eu vou lhe dizer algo, é muito diferente daquilo que você está falando, ou daquilo que você está pensando. Não se firme forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o poderoso no seu poder, nem o pobre na sua pobreza. Não, se você tem que se gloriar em alguma coisa, glorice no Senhor, em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque com ele vem a justiça e a retidão. Eu acho que por isso Davi escreve a música, compõe a música do Salmo 84. O versículo 2 e 3, só para chamar a atenção, diz assim: a minha alma, repete comigo, a minha alma suspira e desfalece. Suspira, não suspira? Quando a gente faz isso? Quando a gente tem uma sensação de alívio. É o alívio que nos faz suspirar. Então eu estou esperando um resultado de um exame. Eu estou muito preocupado com aquele resultado. Mas quando o médico abre um envelope, que você nem teve coragem de abrir, e lê para você e diz assim, puxa, que boa notícia. Você está muito bem de saúde, não há problema nenhum, né? Quando você for naquela entrevista de emprego, e está ali ansioso para saber se vai conseguir aquela vaga de trabalho, se vai conseguir aquilo que você está tentando casar, chegou a hora de você propor isso para alguém, né? E, bom, nós estamos falando de Deus, irmão, de Deus, muito mais. Muito mais, diga de novo, muito mais. Está falando da alma dele, da mente, das emoções, dos sentimentos, da razão, da vontade. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como pode um crente se afastar do altar? Nós somos ótimos. Você sabe qual é o antônimo de fidelidade? Fidelidade é feita no dia, né? Você continuar a perseverar. O antônimo disso, se você for procurar no dicionário, depois você pode procurar. Uma das coisas que diz é contar história, dar motivo, criar uma narrativa, que é algo que está muito em voga no nosso país. Então, quando nós deixamos de sermos fiéis e nós abandonamos voltar à presença, à glória de Deus na nossa vida, a gente começa a contar história. É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. É igual aqueles dois caras, como é que é o nome deles mesmo? Eldade e Meldade. Decorei. Eu fiquei pensando, eu fui misturar o hebraico com o inglês. Eldade é Deus Pai. Mas não tem nada de inglês ali. Os americanos e os ingleses gostam disso, entendeu? Aquilo ali é um amor de Deus, Deus te ama, sabe? Deus te ama tanto, que mesmo na sua incredulidade, na sua dúvida, no seu arrogante orgulho, Ele vai atrás de você e vai derramar o Espírito dele dentro de você, com grande força, com grande quantidade, com muita quantidade do Espírito Santo. Por isso, Deus vai visitá-lo nessa noite. E Davi disse: a minha alma suspira e desfalece pelos atos
do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Meu coração bate mais forte quando eu ouço. Meu coração bate mais forte quando eu adoro, quando eu oro. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Diz aleluia. Aleluia. É a presença de Deus, é a presença de Deus que nos move, que nos motiva, que nos impulsiona, é a presença de Deus que nos faz crescer, é a presença de Deus que faz recebermos tudo aquilo que são promessas dele. Nós precisamos de Deus, nós precisamos mais dele do que de outra coisa qualquer, e a forma de nós recebermos isso é através do Espírito, dos dons do Espírito, das manifestações do Espírito Santo, um abençoando o outro, um orando pelo outro, um profetizando sobre o outro, um ajudando o outro, tendo misericórdia, levando essas coisas para o mundo, para as pessoas que estão lá fora. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de avivamento. Todo o resto deve ser secundário, e ele vai acrescentar a cada um de nós tudo aquilo que nós necessitamos. Diga amém. Mateus 6,21 para terminar. Mateus 6,21, Jesus diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Preste atenção nisso. Tesouro é aquilo que você reputa mais valor. Talvez no seu vocabulário, na sua fala, esse preparo time, a gente já está vendo uma coisa de manhã. Beleza? Talvez na nossa fala, no nosso argumento, a gente nunca vai dizer isso. Ah, não, qual a prioridade da sua vida? A prioridade da minha vida é Jesus. Mentira! Eu não sei, mas alguém sabe. Mentira! A sua prioridade é você mesmo, a sua prioridade são as suas coisas, a sua prioridade é o seu bem-estar. A sua prioridade é quando você recebe o dom do Espírito e você se sentir bem, quando você está, vamos dizer assim, sendo usado pelo Espírito Santo. A sua prioridade não é abençoar o outro, é buscar Deus, não é ir para a presença dele, não é ter uma alma que suspira e que deseja, uma alma que jejua, uma alma que busca, uma alma que está disposta a pagar o preço. Nós não temos noção do que seja um grande avivamento. Não vivemos nós temos avivamentos locais no Brasil, na Bahia, em Minas, Manaus, Amazonas, Manaus, Terra Nova, um ou outro. E nós tivemos, ao longo da história, por exemplo, País de Gales, Pasadena, Califórnia, Azusa, Argentina, e Toronto, no Canadá. Mas isso são esporádicos, nós precisamos da presença de Deus todo dia, o dia todo. E esses grandes avivamentos têm algo interessante. Eu já disse uma coisa para você: não está ligado à santidade e ao grande caráter de quem quer que seja. Deus desceu no deserto sobre um povo murmurador e complicado, pecador, rebelde. Quando Ezequiel, vou falar de outro avivamento, Ezequiel é chamado por Deus e Deus coloca ele diante de um cemitério cheio de ossos secos. E diz Ezequiel, profeta, filho do homem, esses ossos podem voltar a viver. E Ezequiel diz, os sábios. Ele não quis se comprometer. E Deus disse para ele: profetiza sobre os ossos. Eu não estou fazendo isso hoje. Eu estou profetizando sobre um vale de ossos, de carne, de osso, de espírito, de alma, de presença, de glória de Deus, de poder de Deus, de unção do Espírito Santo. Eu estou falando isso, estou declarando isso sobre a sua vida. Qual é a sua prioridade? Seja verdadeiro, não precisa me dizer, mas seja verdadeiro com Deus. A sua prioridade é vencer na vida, é ganhar dinheiro, é concluir o seu curso, é restaurar seu casamento. Eu estou lhe dizendo que se você priorizar o Senhor Jesus na sua vida, a justiça de Cristo virá sobre você e todas essas coisas serão acrescentadas para você. Eu estou lhe dizendo isso. Então, a minha persuasão, se eu posso chamar assim, o poder e o mover do Espírito Santo que está sobre nós hoje, é para que você possa crer e querer e desejar e ser como Davi, ficar debaixo da presença, debaixo da arca e dizer assim: a minha alma anseia, a minha alma suspira e desfalece pela presença do Deus vivo. Nosso desafio, portanto, é buscar por Ele, buscar por Ele, buscar por Ele, num estado que todas as outras coisas perdem o seu valor e perdem a sua importância, sabe? Onde eu me lembro disso, ainda ontem eu falava, nós precisamos orar pela janela. Eu me lembro disso e eu posso orar, fazer essa oração: Senhor, faz de novo. Eu me lembro quando nós ríamos e chorávamos ao mesmo tempo. Muitos de vocês estão aqui, a gente ria e chorava, e era porque estava triste, e era porque estava alegre, é porque tinha a presença de Deus, e a gente estava rindo e estava chorando. A gente não conseguia ficar de pé, e não tinha
ninguém, é porque o Espírito Santo vem e toma, sabe? Não precisa, e a presença de Deus, ela é muito forte, sabe? Não conseguimos ficar de pé, um lugar onde as pessoas dançavam no Espírito, ia dançar ensaiado aqui, mas ela dançava no Espírito, e era algo extraordinário, rindo, chorando, sabe? Era difícil respirar, porque a atmosfera era tão densa, parece que o ar estava grosso, era a presença de Deus, difícil respirar. Mas o tempo passa, a gente não percebe. E o nosso culto são às vezes apenas palavras e mais palavras. Mas eu quero isso para a minha vida. Eu me coloco na condição de profeta aqui, eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Nós precisamos desejar Deus. Talvez nunca você tenha desejado na sua vida e na sua história. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero agora orar, nós oramos pelo Brasil, mas agora eu quero orar pelo avivamento. Eu quero orar pelo avivamento no meio do povo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Nós ouvimos falar, mas hoje o que nós temos são passa de gotas. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo na minha vida. Faz de novo na minha vida. Começa em mim. Se precisa começar em alguém, começa em mim. Comece esse poder do Espírito na minha vida. Comece essa glória manifesta na minha vida. Comece esse poder atuante na minha vida. Eu quero, eu desejo, eu busco, eu anseio pela presença, eu anseio pelos dons, eu anseio pela graça, eu anseio pelo poder. Eu estou disposto a pagar o preço de ser usado nas suas mãos, de ser usado, não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Eu me coloco diante do Senhor e eu quero declarar essa palavra sobre cada um, irmão, irmã, pessoa que está aqui nessa noite. Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, move corações agora, move corações agora, move corações agora. Vai no íntimo, nós declaramos isso hoje, sobre cada pessoa que está respirando aqui nessa noite, e mesmo que esteja escondido em algum lugar, visita eles agora.